Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Venho aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração como um alerta. Muitas pessoas escutam falar sobre cativeiros emocionais, sobre aprisionamentos. E muitas vezes escutam falar, mas não entendem o que isso quer dizer. Tem uma palavra de Deus para ti. Estava fazendo um estudo aqui e nesse estudo vinha falando sobre os cativeiros emocionais, sobre cativeiros, aonde o pecado nos leva, aonde a gente escolhe o pecado, a gente cai nesses cativeiros emocionais, porque a princípio o pecado se mostra ser algo bom, só que sem a gente perceber, por falta do nosso conhecimento, por não buscar conhecimento na palavra do Senhor, a gente acaba caindo em cativeiros emocionais, e hoje muitas pessoas estão presas em cativeiros emocionais e não conseguem sair. É Deus querendo mostrar o caminho, é Deus falando que precisa ir por caminho A, caminho B, caminho C, e a pessoa teimando em ficar no caminho D, caminho Y. Entende? Por quê? Por falta de conhecimento. Então eu senti a necessidade de gravar esse vídeo para poder te explicar o que seriam cativeiros emocionais. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender, ok? Eu vou me dar como exemplo. O primeiro exemplo eu vou me dar como exemplo. Eu fui uma pessoa que eu tive rejeição dos meus pais no meu desenvolvimento de uma criança da fase adulta. Então desenvolveu em mim um cativeiro emocional. Eu fiquei presa durante muitos anos nesse cativeiro. E eu descontava essa rejeição que eu tive no meu crescimento, a rejeição e agressões que eu sofria, eu descontava na comida. Entende? E com isso eu cheguei a pesar 115 quilos. Durante muito tempo da minha vida. E com o tempo, eu fui vendo, por mais que eu proferisse a fé por Deus, por mais que eu procurasse ao Senhor no meu secreto, por mais que eu tivesse intimidade com Ele, eu não permitia dele mexer em certos lugares. Eu não abria para ele certas portas para ele mexer e me curar. Entende? Então é Deus o tempo todo falando pra gente que a gente precisa ser liberto e curado para poder viver os planos dele. E a gente não permitindo dele mexer. E na minha vida não foi diferente. Eu também tive medo, como vocês, como a maioria que tem. Eu também tive receio, entende? Só que eu vi que se eu não permitisse Deus mexer, eu ia continuar naquela mesmo jeito. Eu não ia conseguir viver os planos do Senhor e eu ia continuar naquela mesmice. E Deus não tem mesmice pra gente. Deus não tem zona de conforto pra gente. Então, muitas das vezes, Ele nos coloca em situações, Ele faz a gente passar por situações para confrontar a gente, para tirar a gente de cativeiros. Como que eu saí dos meus cativeiros emocionais? Eu permiti dele mexer. Eu confrontei o medo. Eu confrontei o trauma. Doeu. Não vou falar para você que é fácil sair. É muito difícil a gente olhar para nós mesmos e aceitar que nós temos essa limitação. E aceitar que nós somos vulneráveis. Mas a partir do momento que a gente abre a porta e permite de Deus transformar a gente de dentro para fora, aquele momento doloroso ali, ela passa. Então, o que eu quero que você entenda aqui, hoje, eu sou uma pessoa curada e liberta no Senhor. Foi um processo, gente. Foi um processo de mais ou menos 1 ano aí. E nesse meu processo, eu vi o quanto Deus me ama. E o quanto Deus zela pela minha vida. Entende? Então era eu teimando, achando que eu estava no controle de tudo. Achando que o que eu fazia era certo. E era Deus me mostrando que o caminho dele era melhor. E que ele tinha maravilhas para eu viver. Os planos dele para eu viver. Então, conforme eu fui permitindo, o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. Então, para vocês terem uma noção de uma pessoa de 1 ano atrás,
que pesava quase 100 quilos, quando eu comecei tudo, eu estava pesando 100 quilos, mas eu já cheguei a pesar 115 quilos. De uma pessoa que estava com um pouco mais de 100 quilos, hoje eu peso 70 quilos. Ou seja, eu permiti Deus trabalhar na minha vida, me libertar do cativeiro emocional que eu me encontrava, para poder vir viver os planos dele. Esse cativeiro emocional que eu me encontrava, da rejeição e do abandono que eu sofri, e das agressões físicas que eu sofri no decorrer do meu desenvolvimento como ser humano, com meus pais, com minha família, ok? Eles foram curados. E isso refletia nos relacionamentos que eu tive, seja de amizade, sejam afetivos, seja de familiares, entende? Eu desenvolvi um ser humano que fazia tudo sozinha, era muito independente, devido aos traumas que eu tinha sofrido. Então não pense você hoje que o que você carrega não são traumas da sua infância. Você precisa permitir que Deus transforme em você e mexa em você. Eu estou pegando o exemplo aqui da obesidade para poder te mostrar que isso são cativeiros emocionais, que precisam ser abertos por Deus e precisam ser curados. Só que para poder Deus abrir o cativeiro emocional que tem na tua vida, você precisa permitir que Ele abra, que Ele faça, que Ele entre e tire você desse cativeiro. Existem pessoas aqui que têm cativeiros emocionais, que têm dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque você está presa a traumas da sua infância, que foi desenvolvido em você conscientemente e inconscientemente. Entende? Para poder aprisionar você de alguma maneira. Então, todos nós temos algum cativeiro que nós estamos permitindo ficar aqui dentro. Deus não tem esse cativeiro para ti. Deus quer que você tire. Deus quer limpar. Entende? Então, permita-se ser tratado por Ele. Hoje, eu sou uma pessoa livre em Cristo. Literalmente. Porque eu permiti de Deus tratar a mim. Hoje eu consigo olhar para as pessoas que me feriram e não sentir raiva, não sentir repulsa. Hoje eu consigo olhar para essas pessoas e falar com essas pessoas, porque Deus me ensinou a perdoar. Então liberte-se você do cativeiro emocional que você se encontra. Deus tem uma vida de valores, Deus tem uma vida de paz, Deus tem uma vida de amor com Ele, para com você. Quando a gente prioriza o Senhor na nossa vida, primeiro a gente aprende a amá-lo. Quando a gente aprende a amar a Deus, o amor de Deus adentra dentro de nós. E a gente consegue amar as outras pessoas à nossa volta. Então a minha transformação, eu pedi para Deus me ensinar a amar as pessoas, porque eu não tinha conhecido o que era amor. Porque eu não fui amada. Enfim, entende? Então, quando Deus me transformou e eu permiti Ele curar o cativeiro que havia dentro de mim, abrir a prisão que estava dentro de mim, eu consegui sentir empatia pelo próximo. Eu consegui amar as pessoas. Hoje eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo estender as mãos. Por quê? Porque eu pedi. Porque eu falei, Senhor, eu não quero ser igual a eles. Eu quero ser diferente deles. Eu quero aprender a amar as pessoas. Me ensina. Entende? O meu processo começou em 2018. De querer ser liberto por Deus. E está até hoje. Está indo. Ainda existe alguns resquícios. Deus está tratando, Deus está limpando, Deus está tirando. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa querer a presença do Senhor na nossa vida. A gente precisa aprender a renunciar, a andar em santidade. A porta do pecado é linda. Mas se você não der o primeiro passo em querer transformar a sua vida e querer mudar, a colheita sempre vai ser igual. Então, para a gente ter colheitas diferentes na nossa vida, a gente precisa plantar semente diferente. O que isso quer dizer? Você precisa ter posicionamentos. Você precisa tomar decisões diferentes da que você já está tomando. Entende? Então, o processo é necessário.
O seu relacionamento com Deus é necessário. E você precisa entender que o local que você está hoje, a pessoa que você é hoje, não é o que Deus tem para a tua vida. Deus tem além para ti. Não se contente com pouco, se você pode viver o muito de Deus. Não se contente com pouco, se você pode ser uma melhor pessoa para Deus. Primeiro a gente aprende a amar o Senhor. Primeiro a gente aprende a ter relacionamento com Ele. Primeiro, depois Deus nos encaminha para o que Ele quer, que a gente usufrua da parte dele. Então não fique nos cativeiros que você está. Tome um posicionamento e uma decisão de querer mudar. E liberte-se do local que você está hoje, preso, sozinho, no escuro. E queira viver os planos do Senhor para a sua vida e ter comunhão com Ele. Tá bom? Então procure o Senhor na sua individualidade, orando, fazendo leitura da palavra, jejuando e buscando a sua presença e adorando. Porque isso é o princípio e é a base de tudo para ter um relacionamento com Ele. Só depende de você ter uma mudança de Deus na sua vida. Mude. Volte-se para o Senhor. Busque Ele independente da denominação que você está frequentando. Busque a Deus na sua intimidade e na sua individualidade e permita dele tratar você de dentro para fora e te libertar do cativeiro que você se encontra. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.